Olá pessoal, retornamos com as nossas aulas de matemática e hoje nós vamos iniciar o assunto de medidas de superfície e de volume. Na aula de hoje vamos ver sobre as medidas de superfície, certo? Inicialmente, o que é uma superfície? Superfície é o exterior, ou seja, a parte externa e visível dos corpos ou simplesmente a face. Aqui nessa figura eu coloquei alguns exemplos de superfície para vocês terem uma noção. Essa placa aqui é a parte externa, exterior é a superfície. Nesse relógio aqui também, nessa pedaço de pizza, eu acho que é pizza, nesse biscoito, nessa bola, então tudo isso aqui são superfícies, certo? E aqui, especialmente, são superfícies de figuras planas. A gente já estudou as figuras e vejam que cada um desses objetos aqui, ele tem uma forma geométrica que já foi estudada anteriormente, certo, pessoal? Agora, vamos ver as unidades de medida das superfícies. A unidade de medida que utilizamos para medir as superfícies é o metro quadrado, representado por esse Mzinho e esse doisinho aqui, metro quadrado. E seus múltiplos ou submúltiplos do metro. A depender da superfície que eu quero medir, eu vou usar o metro, que é a unidade padrão, que é o metro quadrado, ou os múltiplos do metro, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro quadrado, se for uma superfície muito grande, ou se for uma superfície muito pequena. Eu vou usar os submúltiplos do metro, que é o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Geralmente, como a gente já estudou, os instrumentos de medida, quando a gente quer medir coisas muito pequenas, a gente usa o quê? A régua, que tem a parte dos milímetros, a fita métrica também, e também tem outros instrumentos para medir superfícies maiores, certo? E vamos dar continuidade, vamos entender um pouco aí como é que a gente mede essas superfícies. Primeiramente, a gente tem que observar a forma da superfície, certo? Então, se eu quiser saber a área, a superfície, a área de uma coisa que seja retangular, tem o formato de um retângulo ou de um quadrado, tem a formulazinha específica para isso, certo? Então, qual é a fórmula da área do retângulo e do quadrado? A gente tem sempre, no quadrado a gente tem a base e tem a altura, que aqui a base está representada por esse Bzinho pequenininho e a altura por esse Hzinho pequenininho também. Então, se eu quiser saber a área do quadrado ou do retângulo, é só multiplicar a medida da base vezes a medida da altura. Então, vai ficar como B vezes H, certo? Não importa qual seja a superfície, se ela for no formato de quadrado ou no formato de retângulo, certo? Ou retangular ou quadrangular, a fórmula que vocês vão usar vai ser essa aqui, olha só. Base vezes a altura, certo? Só fazer essa multiplicação. Prosseguindo, vamos ver, temos aqui o quê? Qual o nome desse objeto? Dessa figura? Paralelogramo, certo? Vejam o formato dele. Dois pares paralelos, ou seja, esse lado é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse.
Ou seja, eles têm, olha só, a mesma direção e eles não se cruzam, né? A definição de ser paralelo tem a mesma direção, mesmo sentido e eles não se cruzam, eles não vão se encontrar nunca. Então, eles são paralelos. Então, como eu tenho dois pares paralelos, o nome dessa figura é paralelogramo. E como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Da mesma forma que o quadrado e o retângulo, multiplicando a medida da base vezes a medida da sua altura. Como é que eu obtenho a altura do paralelogramo? Ou pegando desse vértice aqui até o chão, até a base dele, ou pegando daqui até em cima, olha só. Aqui também eu tenho a altura, também representado pela letrinha H, certo? Então, para saber a área, eu só multiplicar base vezes a altura também, certo? Vamos para a nossa próxima forma. A nossa próxima forma geométrica é um losango. Quais as características de um losango? Eu tenho, olha só, 4 lados que tem a mesma medida, certo? E ele tem o que? 2 diagonais, olha só. Essa daqui, que é a diagonal maior, representado pela letra D maiúsculo, e a diagonal menor, representado pela letra D minúsculo, certo? Então, eu tenho o que? 2 diagonais e 4 lados paralelos. E 4 lados de mesma medida. Esses 4 lados tem uma palavrinha que se chama assim, olha só, congruentes, certo? 4 lados congruentes. E como é que eu vou saber a área se eu quiser medir uma superfície que tem esse formato? Qual é a fórmula que eu vou usar? É só vocês multiplicarem as medidas das bases, a base menor vezes a base maior e depois dividir por 2. A gente vai ver logo mais alguns exemplos na prática para vocês assimilarem melhor. Então, a fórmula da área do losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2, certo? Vamos para a nossa próxima figura. A nossa próxima figura é um trapézio. Olha só, no trapézio a gente tem o quê? 2 bases. Essa base aqui, que é chamada de base maior, representada pelo B maiúsculo. E temos aqui a base menor, representada pelo B minúsculo, certo? E temos aqui a altura, que ela tanto pode ser medida aqui, como também pegando uma projeção aqui, certo? Aqui também eu tenho a altura. Aí vocês escolhem onde vocês querem medir, aqui ou aqui, que a medida vai ser a mesma. E para medir a área de uma superfície que tem esse formato, qual a fórmula que a gente vai usar? A gente vai somar a medida das bases, ou seja, a base maior mais a base menor, multiplicar esse resultado pela altura, certo? E depois dividir por 2. Certo, pessoal? Não esqueçam. Trapézio, base maior mais base menor, multiplica pela altura e depois divide por 2. É importante vocês anotarem no caderno de vocês a figura e a formulazinha que vocês vão usar, porque nos exercícios do livro tem muito pedindo isso, para vocês calcularem a área. E cada figura tem a sua fórmula diferente, né? Vamos agora para o próximo.
próximo é o triângulo. No triângulo, a gente tem base e tem aqui a altura, certo? Bzinho e Hzinho. E a área do triângulo a gente calcula como? Base vezes altura dividido por 2, certo? Agora eu vou explicar para vocês por que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Inicialmente temos aqui o quadrado. O quadrado, a gente já sabe que a área do quadrado é base vezes a altura. Só que no quadrado a gente tem, se a gente pegar aqui a diagonal, olha só, a gente formou aqui um triângulo e outro triângulo, não foi? Então tem aqui dois triângulos, certo? Então, para formar um quadrado, eu preciso de 2 triângulos. Por isso que a área do triângulo é a área do quadrado dividido por 2. Porque com 2 triângulos eu formo um quadrado. Então, por isso que sempre vocês não esqueçam. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Certo, pessoal? Anotem aí no caderno de vocês. Agora vamos ver na prática como a gente vai usar essas fórmulas para calcular essas áreas, essas superfícies, certo? Temos aqui o primeiro exemplo, olha só, determine a área das figuras planas abaixo. Primeiro eu tenho que observar qual a forma geométrica aqui, da letra A. Qual a forma? Um quadrado. Aí eu vou lá nas minhas anotações e vejo qual a área do quadrado. Base vezes altura. E aqui ele dá as medidas do quadrado. Olha só, 8 centímetros de base. Se é um quadrado, então todos os lados têm a mesma medida. Então a área vai ser base vezes altura, a base é 8 e a altura é 8, certo? Então eu vou multiplicar 8 vezes 8. Então a área desse quadrado é 64 centímetros, certo? 64 centímetros. Agora a letra B. A letra B nós temos o quê? Um retângulo, certo? Um retângulo. E quais as medidas dos lados desse retângulo? 12 centímetros e 5 centímetros. Como é que calcular a área do retângulo? A mesma coisa. Base vezes altura. Então, vou multiplicar 12 vezes 5. E aí eu vou obter a área. Fazendo aqui a multiplicação, dá 60 centímetros, certo? Já aqui na letra C, eu tenho o quê? Qual que figura é essa? Um trapézio, olha só. A minha base maior, a minha base menor e aqui a minha altura, certo? Qual a formulazinha da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura e depois divide todo mundo por 2, não é isso? Substituindo, quanto vale a base maior? 20, mais a base menor, 12, vezes a altura que mede 4. Divide depois por 2. Vamos lá. 20 mais 12. 32 vezes 4 dividido por 2. 32 vezes 4. Vamos fazer aqui a continha.
2 vezes 4, 8, e 3 vezes 4, 12. 128. 128 dividido por 2. Vai dar 64. Então, a área do trapézio é 64 centímetros. Certo? E, por fim, na letra D, temos o que aqui? Um triângulo, não é isso? Então, a base mede 8 centímetros e a altura 6 centímetros. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A gente vai multiplicar, né? 8 vezes 6 e depois dividir por 2. Então, a área é 8 vezes 6, 48 dividido por 2, que vai dar 24 centímetros. Certo, pessoal? Então, não esqueçam de anotar aí certinho no caderno de vocês. E vamos para o próximo exercício. Nesse exercício aqui, a gente não vai usar as fórmulas. A gente só vai fazer uma análise visual. Certo? Tem assim, olha só. Observe a imagem abaixo, considerando que cada quadradinho uma unidade de área. E responda as perguntas. Quais figuras ocupam uma superfície do mesmo tamanho? Então, eu tenho aqui as figuras 1, 2, 3 e 4, e cada um ocupa uma superfície aqui nessa folha quadriculada. Primeiro, eu tenho que saber quantas unidades de área tem cada figura. Na figura 1, cada quadradinho é uma unidade. Então, a figura 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a figura 1 tem 7 unidades de área, certo? E a figura 2 tem quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 e um pedacinho aqui. Então, tem 5, digamos que tem 5,5 unidades de área. A figura 2. A figura 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de área. E a figura 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é metade com metade que dá 1, né? Então 5. E aqui também tem metade com metade que também vai dar 6 unidades de área. Aí ele diz: quais figuras ocupam a superfície do mesmo tamanho? Nenhuma, porque cada uma tem uma unidade de área diferente. Olha só. Porque essa aqui teve 7, essa aqui 8, essa 6, essa aqui 5,5. Na letra B, pergunta qual figura apresenta a menor área. Então, a figura que representou a menor área foi a figura 2. Não é isso? Que só teve, olha só, 5,5 unidades de área. E ele pergunta na letra C. Se na figura C, ou se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, qual é o total dessa figura? Então, se ele tem 8 quadradinhos, vai ser quanto? A gente vai ter que multiplicar. 1, 2, vezes 1, 2, 3, 4. Base vezes altura, 2 vezes 4, 8 centímetros quadrado. Que a gente já tinha encontrado que era 8 unidades de área, né? Que cada quadradinho tem uma. Certo, pessoal? E agora vocês vão anotar aí as atividades do livro que vocês vão responder. É bom, pessoal, vocês responderem a atividade logo após que vocês assistirem a videoaula, porque aí tem gente que esquece o que a tia explicou. Reveja o vídeo, se tiver com dúvida, anote a dúvida, certo? Olha aí, anotem, página 201, questões 2 e 3, 206, 1 e 3, 207, 4 e 5,
208, 6 e 7, 211, 1 e 2 e 212, 3 e 5. Tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.